E aí galera do YouTube, meu nome é Newton. A gente vai estar continuando aqui agora com o nosso vídeo tutorial sobre o Eagle de número 39, diretamente para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo, certo, a gente vai estar continuando fazendo o nosso esquemático. Então, vamos lá. Bom, visivelmente, nosso esquemático está pronto. A gente botou a alimentação no LED para indicar que tem corrente, que tem alimentação ou não. Botou o conector do nosso motor, colocou o conector lógico, que vai vir do nosso microcontrolador, e colocou todos os transistores com resistores e diodos que vão estar ligados ao nosso motor. Só que, se você for rodar, por exemplo, quando a placa está pronta, você tem que rodar o ERC, que é o Electrical Rule Check, que checa as regras de eletricidade. Por exemplo, se os nossos componentes aqui, eu sei que vai dar erro, eles estão sem valor. No caso, os LEDs estão sem valor. Então, se eu for rodar aqui, ó, ele vai dizer que o LED não tem valor, o resistor não tem valor, e etc. Então vamos dar valor aos nossos componentes. Eu deixei isso por último porque sim. Então vamos lá. O botão que dá valor é esse daqui, velho, certo? Então a gente vai clicar no resistor e para um LED de alimentar a 12 volts, eu coloco, não sei, 600 ohms, por exemplo. Então vocês podem colocar o valor que vocês estão acostumados a colocar. O LED, eu vou dizer que ele vai ser verde, porque dá a ideia de que está funcionando ou não. Esse conector daqui eu vou chamar de alimentação, certo? Eu vou colocar sem acento, porque lá quando eu passar para a placa pode dar problema. Esse conector daqui eu vou chamar de motor de passo. E esse conector daqui eu vou botar... deixa eu ver... Opa! Vou chamar de lógica, certo? Dá um Enter. Esse diodo daqui, ele já tem valor, então se eu tentar mudar, ele não vai, ele deixa, mas ele aconselha que não. No caso, o valor dele é um N4004, assim como o transistor, ele já tem valor também, que é, no caso, o Q1. O nome é chip, eu falei errado aqui, o valor dele é D1, na verdade. O valor do resistor para o transistor é muito relativo, então você vai ver você vai ter gente que vai discordar do valor que eu vou colocar ou não. Eu, quando utilizei esse transistor pela primeira vez, eu utilizei ele sendo chaveado pela porta paralela. E como a porta paralela não fornece muita corrente, eu utilizei um resistor de 330 ohms, 330R, para utilizei um resistor de 330 ohms para chavear o nosso transistor. Se você quiser saturar o transistor, você vai ter que usar um resistor muito mais baixo do que isso. Então, se você for colocar na porta paralela, certo? Que é o mais comum, então se você for botar um PIC, um microcontrolador para chavear, você vai usar um valor próximo desse que eu estou colocando. Então, eu vou estar utilizando o comando change para mostrar para vocês. Cadê? Value change. Cadê? Display, font, layer, size, style, xref não. Não é comando change. Vou estar utilizando, na verdade, esse daqui, ó. Clicar aqui, vou botar em 330R. E vou dizer que esse resistor, eu me confundi com o comando change, porque eu achei que o change, ele tinha a opção de você digitar 330R e clicar nos componentes que ele mudava. Mas na verdade, essa setinha aqui do comando value, você clica 330R e automaticamente clica no componente que ele já coloca o valor correto. Então pronto. Vou rodar o RC aqui agora de novo, certo? Ele rodou. Vou clicar no exclamação, não tem nenhum erro, nenhum aviso, e nenhum aviso que foi aprovado, então tá tudo beleza, tudo ok. Não checou consistência porque a placa não foi criada ainda. A gente não criou placa. E se tivesse criado, a placa não foi carregada ainda. Foi a informação que ele deu lá. Salvar nosso arquivo. E só para questão de beleza, eu vou colocar aqui. Placa de controle de um motor de passo unipolar. Vou aumentar esse texto aqui para ficar visível. Deixa eu puxar essa barra para baixo, vou colocar 01. Colocar aqui em cima, certo? Vou colocar aqui Mr. Apple BR. Opa, escrevi o nome errado, coisa feia. Mr. Apple BR. Vou colocar o nome aqui embaixo. Então pronto, nossa placa está pronta, certo? Que eu me lembro é só isso. Se eu esquecer de alguma coisa, no caso a gente vai fazer aqui agora a placa. Se eu esquecer de alguma coisa, de algum componente, a gente vai estar adicionando futuramente, mas a princípio é isso. Então eu vou salvar aqui, certo?
Não, deixa eu continuar um pouco então. Então pronto, vamos criar logo, só tem 4 minutos de vídeo, vamos criar nossa placa. Então eu vou clicar aqui no board e ele vai dizer se eu quero criar ou não. E ele vai salvar na pasta que eu botei para salvar. Motor de passo.brd. Sim, ele vai criar. E automaticamente ele criou nossa placa, certo? Com todos os componentes largados aqui do lado de fora da placa. Então a gente vai usar o comando F4 e vai começar a mover nossos componentes para dentro da placa, certo? Eu costumo mover e organizar os nossos componentes em bloco. Por exemplo, cada transistor ele tem um diodo e um resistor. Então eu vou adicionar, vou aproximar o seu diodo, o diodo de cada um dele mesmo, para que... Opa, esse aqui é do LED, então eu vou colocar aqui no canto. Se eu tentar soltar aquele de volta, ele vai dar erro, porque eu não posso colocar fora do tamanho de 10 por 8 centímetros. Então vamos começar a organizar aqui, certo? Nossa placa. A princípio a organização aqui não vai ser muito útil, ainda vou mudar os componentes de posição, então vamos só colocar um próximo do outro. Vou botar você aqui. Então pronto, agora a gente vai ter que ver, vai ter que começar a ter uma ideia, a noção de qual a melhor forma de organizar a placa para que ela tenha o menor tamanho possível e seja o mais eficiente possível, ou seja, não tenha trilha dando voltas e voltas na placa. E vamos tentar fazer com que ela seja face simples, ou seja, ela tem apenas uma face de cobre, porque isso simplifica muito na hora de se você for fazer a placa manualmente. Provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo fazem manualmente, ou se você for fazer ela, por exemplo, numa empresa profissional, fica muito mais barato você fazer ela face simples. Então o design da placa é muito importante, certo? Para que a gente possa fazer a placa de forma que ela seja o mais barato possível. Então pronto, vou salvar aqui, certo? E vou mudar o nosso grid. Eu gosto de deixar sempre 1000, vou deixar em 50 mesmo. A gente vai alterar se for necessário, vou dar um OK e vamos começar a organizar. Eu já fiz essa placa algumas vezes, literalmente algumas vezes, pelo menos umas 5 vezes eu já fiz essa placa. Então eu já sei pelo menos uma forma de organizar os componentes que eu acho melhor. Mas se você discordar, você pode tentar uma outra forma, certo? Ou então, se você, por exemplo, for a primeira vez que você for fazer uma placa, você vai tentando organizar. No caso, você vai aproximando. Por exemplo, esse diodo, ele vai ser ligado, esse pino vai ser ligado a esse pino. Então não existe um local melhor para ele ser posicionado do que próximo, no caso desse pino daqui. Você não adianta colocar ele, sei lá, em qualquer outro lugar, porque ele vai estar longe. Então você tenta aproximar, certo? Uma dica que eu dou, você tenta aproximar os pinos que vão estar sendo conectados entre si. Então, por exemplo, esse diodo vai estar ligado aqui. Esse resistor vai estar ligado aqui. Então eu vou colocar o resistor do lado de cá, certo? Sempre formando linhas retas, no caso na medida do possível, evitando fazer curvas, porque quanto mais curva você fizer, maior fica a sua placa, certo? Mais chance de dar curto-circuito e mais suscetível à interferência eletromagnética sua placa vai ter. Como essa placa está muito simples, certo? Ela é de potência, ela não é sensível, então interferência eletromagnética não vai ser muito aplicável aqui. Mas deixa eu começar a organizar aqui os componentes, certo? De forma que fique simples, que fique fácil. Então pronto, já coloquei aqui o nosso diodo, resistor próximo dos nossos transistores, certo? Vou usar F5 aqui para atualizar e vou mover agora os nossos componentes para... Esse aqui não precisava mover, de forma que eles fiquem organizados. Por exemplo, esse é o Q3, então eu vou pegar o Q4, certo? E vou colocar em cima do Q3. Vou colocar ele exatamente aqui, o mais próximo possível para que a gente tenha uma placa pequena. Vou pegar aqui agora o Q2, vou colocar ele embaixo do Q3, naturalmente. Vou pegar agora o Q1, por último, e vou colocar ele embaixo do Q2. Deixa eu ver aonde. Aqui. Pronto, beleza. E aqui agora, no caso, a nossa lógica, percebam que ela ficou... Deixa eu dar um F5 para atualizar. Deixa eu tirar esse conector daqui. Percebam que ela ficou extremamente organizada, extremamente simples. Ou seja, esse conector ele vai estar ligado aos seus respectivos resistores, de forma sem ter nada, no caso uma trilha não está cruzando a outra. Eles estão organizados em linha. E isso é o que a gente precisa, no caso. Quanto mais a gente conseguir que ele fique assim, menor vai ser a nossa placa, menos volta a gente vai precisar
vai precisar dar. A mesma coisa aqui com o nosso conector do motor de passo, certo? Então pronto, pessoal, a gente vai estar continuando no próximo vídeo, acho que eu já passei do tempo, nem tanto, mas tudo bem. Então pronto, a gente criou nossa placa, certo? Quando a gente clica nesse botão, ele volta para o esquemático. Quando a gente clica aqui, ele volta para a placa. Se não tiver placa, ele cria. E posicionando o nosso componente, utilizem sempre essa dica. Aproximem sempre os componentes que tem que estar próximo, que não tem por que eles estarem separados. No caso, o diodo e esse transistor, não tem por que ele estar em um lugar diferente do que a não ser aqui. Então, essa é uma forma boa de você fazer com que sua placa fique pequena. No próximo vídeo, a gente vai estar continuando, certo? Então, pronto, pessoal. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, visitar nosso site, é o mreppobr.com, seguir a gente no Twitter, ver nossa página no Facebook e até a próxima.